do segundo biênio da 15ª legislatura. E solicito ao vereador Simão que faça a leitura de um texto bíblico. Bom dia. Efésios, capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Palavra do Senhor. Dou por iniciado o pequeno expediente e, na forma regimental, coloco à disposição dos meus pares a ata da última reunião ordinária de 3 de outubro de 2023. Para discussão, em votação. Pablo. Aprovado. Autoriza o primeiro secretário a proceder à leitura das matérias em pauta e os vereadores a se inscreverem no sistema de pequeno expediente, comunicação de lideranças e grande expediente para pronunciamento dos mesmos, que se iniciará ao término da leitura do primeiro secretário. Vigésima primeira sessão ordinária do segundo biênio da 15ª legislatura, realizada no dia 10 de outubro de 2023. Ordem do dia conforme o artigo 59 do Regimento Interno desta Casa. Requerimento número 306 de 2023, de autoria do vereador Dr. Luiz, que requer que, depois de cumpridas as formalidades regimentais, seja oficializada a chefe do governo municipal uma solicitação para a construção de lombadas ao longo das ruas Libertação 1, Libertação 12 e Libertação 3, Rua da Colher de Pau, necessitando de pelo menos 2 em cada uma delas. Requerimento número 307, de 2023, de autoria do vereador Dr. Gustavo, que requer, ouvido o plenário, o envio deste expediente à excelentíssima senhora prefeita municipal para que, através da secretaria competente, realize a limpeza da Alameda Lima, localizada no distrito do Murinim, bem como a manutenção da referida via, especialmente referente à iluminação pública. Requerimento número 308 de 2023, de autoria do vereador Dr. Gustavo, que requer o envio deste expediente à excelentíssima senhora prefeita municipal para que, junto à Secretaria de Obras e Urbanismo, realize a pavimentação asfáltica na Rua do Fio, no bairro Independente e adjacências, no município de Benevides. Requerimento número 309 de 2023, de autoria do vereador Dr. Gustavo e da vereadora Sandra Campana, que requer, após ouvido o plenário, o envio deste expediente à excelentíssima senhora prefeita municipal para que, através da secretaria competente, realize a limpeza e manutenção do cemitério municipal de Benevides, localizado no bairro Independente, no município de Benevides. Requerimento número 310 de 2023, de autoria do vereador Dr. Gustavo, que requer o envio deste expediente à excelentíssima senhora prefeita municipal para, junto à Secretaria de Obras e Urbanismo, realize a pavimentação asfáltica na Rua Santa Maria e adjacências no distrito do Murinim. A legislação, procura ver com ele. Projeto de lei número 051 de 2023, de autoria do vereador Dr. Gustavo
que veda as empresas concessionárias, prestadores de fornecimento de água e de energia que atuam no município de Benevides a negativa de religação dos serviços em caso de inadimplência de anterior inquilino, do proprietário ou não possuidor do imóvel e da outras providências. Projeto para deliberação e votação em plenário. Parecer número 055 da Comissão de Constituição e Justiça, que opinou pela constitucionalidade do projeto de lei número 045 de 2023, que institui o Fórum Permanente de Conscientização e Enfrentamento de Abusos e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e da outras providências. Projeto de lei número 045 de 2023, de autoria da Comissão de Criança e Adolescente, que institui o Fórum Permanente de Conscientização e Enfrentamento de Abusos e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e da outras providências. E da matéria, senhor presidente. Dando início aos pronunciamentos do pequeno expediente, ressalto que o tempo máximo para cada vereador é de 5 minutos, não sendo permitido a partes, de acordo com o artigo 73 do Regimento Interno. Concedo a palavra à vereadora Sandra Campana. Senhor presidente, no qual eu saúdo também ao doutor Gustavo, meu muito bom dia aos nobres vereadores, a todos aqui presentes, aos que nos estão nos acompanhando. Queria hoje falar do momento que vivemos essa semana, que foi o momento em que Belém praticamente para tratarmos da nossa espiritualidade. Falar do momento de paz, momento de oração, momento de alegria, onde cada um exerceu a sua religiosidade da forma que achou melhor. Uns caminhando em direção a Belém, outros atendendo os peregrinos na beira da estrada. Fiquei muito feliz de ver igrejas evangélicas abrindo as portas e atendendo os peregrinos ao longo dessa BR. Isso demonstra o carinho que nós temos um pelos outros. Diante de tal manifestação de fé, onde Belém recebeu em torno de 2 milhões de fiéis nas suas ruas, ao mesmo tempo me entristece quando se começa uma guerra entre Israel e Hamas, onde as crianças estão sendo sacrificadas, as mulheres estão sendo mortas, onde há sequestros, violência, onde não se está tendo respeito nem por ninguém e nem principalmente pelos civis. Não se via tamanha crueldade. Eu gostaria aqui, senhor presidente, hoje foi confirmada a morte de um brasileiro, que inclusive chegou a postar nas redes sociais. E eu queria, senhor presidente, que tivéssemos 1 minuto de silêncio devido à morte desse brasileiro. Eu gostaria que todos ficassem de pé e fizessem 1 minuto de silêncio.
Muito obrigada. Enfim, muitas vidas estão sendo ceifadas, a guerra realmente está incontrolável. E eu peço que a gente reze, a gente ore, espiritualmente a gente peça que Deus intervenha nessa guerra para que ela, o mais rápido possível, acabe, porque muitas vidas estão sendo ceifadas. Meu muito obrigada pela oportunidade, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Concedo a palavra ao vereador Davidson Carvalho. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente. Em seu nome, eu gostaria de saudar nossa mesa diretora. Em nome do nosso amigo Bitão Begô, gostaria de saudar os demais vereadores, as nossas lideranças aqui presentes, lideranças religiosas, amigos, e a cada um de vocês que nos acompanha pelas mídias sociais da nossa Câmara Municipal, um bom dia. Senhor presidente, que nos traz hoje nessa tribuna é um momento também de agradecimento pela festividade do Círio de Nazaré. Assim como a vereadora Sandra, eu estive presente com um posto de atendimento bem na nossa entrada da cidade, no bairro Luiz Gonzaga, na Terceira Travessa, e recebendo os nossos romeiros vindo do interior do estado. Tivemos quase 300 atendimentos em saúde, como curativos, atendimento de glicemia, pressão arterial, massagem de conforto, e em parceria com a comunidade católica Mãe da Divina Providência, lá do bairro Terceira Travessa. Foram 2 dias de uma experiência única, onde a gente pôde ver vários relatos de fé por trás de cada uma pessoa daqueles peregrinos que passavam pela BR, cada um trazendo consigo um agradecimento de uma graça alcançada por intercessão de Nossa Senhora, ou até mesmo de sua promessa. Então foi um momento muito importante, e aqui a gente quer agradecer aos nossos parceiros. Em primeiro lugar, a diretoria da Festa de Nazaré, ao nosso presidente Antônio Salame, que mandou uma comitiva, e parabenizar todos os moradores de Benevides, onde este ano, pela primeira vez, nós tivemos mais de 5 postos de atendimentos, desde a Terceira Travessa até a entrada de Benfica, de poder dar esse romeiro suporte. E agradecer aos amigos parceiros também, os nossos amigos empresários do município de Benevides, a Prefeitura Municipal de Benevides, prefeita Luziane também, deu um total apoio para a gente. Quero agradecer também ao presidente desta casa, vereador Fabiano Carvalho, também pelo seu apoio e colaboração. E, de fato, Benevides ficou bem destacado. A gente observava há alguns anos que desde o município de Santa Isabel até a entrada do nosso município, ali por volta da entrada de Mosqueiro, numa extensão de quase 18 quilômetros, não se tinha um posto de atendimento. E esse ano, essa parceria, a gente pudesse estar dando esse atendimento médico, esse suporte nutricional, onde podemos ofertar também vários alimentos na quinta e na sexta-feira. Então, foi um movimento muito marcoso na nossa vida e na nossa comunidade católica e também na comunidade cristã. Como a vereadora Sandra falou, Círio de Nazaré não é só mais uma festa religiosa, né? Tem à frente a Igreja Católica, mas acaba envolvendo toda uma população pela expressão de fé e amor ao povo paraense. E também queremos deixar aqui registrado as nossas orações, que a gente possa estar se unido pelos nossos irmãos de Israel, da Palestina e de Hamas, que se encontram nesse momento de guerra. Momento agora de oração, e pedir para que o nosso Deus possa, com certeza, olhar por aqueles que mais sofrem. Essas são nossas palavras. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Obrigado, vereador Davidson. Encerrando os pronunciamentos do pequeno expediente e não havendo inscrições para comunicações de liderança, passo para o grande expediente, ressaltando que o tempo máximo para cada vereador é de 15 minutos, incluindo a partes, de acordo com o artigo 75 do Regimento Interno. Concedo a palavra à vereadora Sandra Campana. Bom dia novamente.
Senhores, eu gostaria de fazer um relato sobre as nossas visitas, visitando o vereador Bitão Begô e o vereador Edson Santos. Como foi visto nas redes sociais, nós estivemos visitando alguns pontos no município de Benevides. E digo que essa nossa visita ela foi muito proveitosa. Começamos a visitar quinta-feira à tarde, fomos ao distrito de Murinim, visitamos uma comunidade chamada Moacir Gerúndio, onde lá fomos na escola municipal Abelardo Silva. Gostaria de ressaltar aqui que em todos os espaços nós fomos muito bem recebidos pelos funcionários, os colaboradores, pelas manipuladoras de alimento de cada escola que visitamos. Porém, algumas necessidades foram observadas. E é esse relatório, senhor presidente, que eu gostaria de falar aqui. Não foi possível entrar com nenhum requerimento, porque era quinta-feira à tarde e a nossa matéria teria que entrar até quinta-feira às 13 horas. E as nossas visitas foram longas. E aí, senhor presidente, até quinta-feira a gente entra aqui com alguns requerimentos, até porque é um conjunto dos 3 vereadores, e o vereador Edson hoje está com o pai com problema de saúde, e aí a gente vai até quinta-feira solicitar algumas demandas. Na escola Abelardo Silva, lá do Moacir Gerúndio, é uma escola que está demandando muito, em todos os sentidos. É uma escola bem antiga, ela não passou por reforma alguma, ela não passou por pintura, passou apenas por pintura. É uma escola que ela não tem banheiro de funcionários, só tem banheiro dos alunos. Ela tem o banheiro de deficientes, mas todos esses banheiros precisam de reparos, precisam de ampliação. É uma escola que tem 276 alunos, mais ou menos. Lá existem os portadores de necessidades especiais, porém, nem todo portador de necessidade especial tem o seu acompanhante, pela falta de laudo. É onde a gente precisa acionar a Secretaria de Saúde para que seja agilizado esses laudos, para que a Secretaria de Educação indique um monitor para cada portador de necessidades especiais. É uma escola que não tem ar-condicionado. Nós temos uma criança especial lá, que ela é muito dependente de tudo. E ela se comove muito com a falta do ar-condicionado, com o calor. É uma escola que o forro está cheio de morcego, que os serventes têm que limpar a escola, as salas, antes dos alunos e professores chegarem. É uma escola que tem uma cozinha muito quente. Fica bem no início da escola. Claro que a comunidade cresceu muito, mas a escola não acompanhou o crescimento. Então eu faço aqui um pedido para que o governo municipal, por gentileza, olhe com carinho para essa escola, Escola Abelardo Silva, lá no Moacir Gerúndio. É uma escola que realmente ela não dá visibilidade política, mas é uma escola que precisa de reforma, de ampliação. O quadro funcional da escola é um quadro espetacular. Eles sabem o que estão fazendo e fazem tudo por amor. É uma escola que não tem onde a criança esperar o portão abrir no sol quente às 1h30 da tarde. Não tem uma passarela. Então, todos esses detalhes são detalhes que precisam ser vistos. É uma escola também que não pode deixar de ter merenda, não pode deixar faltar nada, que é uma escola numa comunidade muito carente.
Depois a gente foi na escola Paraíso do Murinim, uma escola que está atendendo hoje aquela região, tem mais de 400 alunos, também um corpo técnico muito especial, fomos muito bem recebidos, porém é uma escola em que a turma do #PartiuIDEB passa o dia todo na escola e não tem ar-condicionado na sala. Um calor terrível. Nós presenciamos isso. Lá precisa ser feito, 6 salas precisam ser colocadas ar-condicionado. Para dar um conforto maior, principalmente para essa equipe do IDEB, que estão se dedicando. Depois, fomos para a escola de Santa Maria, Angélica Salles. Detectamos na escola que a merenda escolar ainda não tinha conseguido chegar lá. Realmente, lá na escola Angélica Salles, não tinha proteína. É uma escola que também precisa de alguns reparos, pois não passou nenhum tipo de manutenção por lá. Também fomos muito bem recebidos pelo corpo técnico. E nessa escola Angélica Salles, além da ausência da proteína, eu detectei a ausência de uniformes. É uma das escolas que mais tem ausência de uniformes das crianças. Criança sem uniforme, a gente já está quase no final de ano. Todas as escolas têm crianças que não têm, algumas não têm uniformes. Mas a escola Angélica Salles me chamou muito a atenção. Muitas crianças sem uniforme. A escola precisa de playground, a escola precisa de uma passarela, porque quando chove, do portão até chegar na escola é longo. Então são detalhes que a gente já está no final de 2023. Para o ano já é eleição e até agora a gente não observa essas mudanças acontecerem. Saindo de lá, fomos na escola José Salomão Solon, que logo de entrada observamos que o telhado da escola, em vários pontos, tem buracos no telhado, tem ervas daninhas caindo, formando plantas já que nasceram no telhado penduradas, passando passando para a gente uma demonstração de abandono. Nessa escola, para nossa surpresa, não tinha nada no freezer. Não tinha absolutamente nada. Fomos muito bem recebidos pelos funcionários. A diretora Érica logo em seguida chegou, conversamos, mas é uma escola que precisa, com urgência, ter feito uma reforma. Urgente, urgentíssimo. É uma escola que está dando aparência de abandonada. Precisa podar as plantas, precisa reformar o telhado. E a diretora nos informou que a reforma, a final de ano está previsto o começo da reforma. Só que isso me entristece muito, porque era uma escola que não era para estar faltando a merenda e não tinha nada dentro do freezer. Era uma escola para já estar sendo reformada ou ter sido reformada há muito tempo. Então, venho aqui, senhor presidente, lhe informar... Dê uma parte, por favor. Pois não, vereador Bitão. Bem colocado. Bom dia a todos. Nessa visita, eu fiquei mais preocupado na Escola Salomão, foi com o telhado na parte do refeitório, que as peças estão empenadas e é telha-prã. Aquilo ali não vai nem dizer nem o dia nem a hora que vai cair. Eu acho que pelo menos essa parte a secretaria tem que tomar providência o mais rápido possível, porque está muito perigoso aquilo ali. Penou as peças de onde recebe o telhado, e em qualquer momento pode ter uma tragédia no nosso município, e isso não é legal para a gente, e eu fiquei muito preocupado naquela parte lá, né? E também, voltando a sua palavra, a gente tem que agradecer a todas as equipes de todas as escolas que nos receberam com muito carinho,
explicou para a gente, né? Todos os gestores, os coordenadores ficam muito felizes do acolhimento. Obrigado pela oportunidade. Então, senhor presidente, essa semana nós vamos finalizar o nosso relatório. Nós, 3 vereadores, vamos finalizar o relatório e vamos apresentar esta Casa de Leis para que seja encaminhada em caráter de urgência à senhora prefeita Luziane Solon, para que ela nos diga quais são as providências imediatas que poderão ser feitas pelo que a gente detectou em cada espaço. Então, eram essas minhas palavras. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora Sandra. Concedo a palavra ao vereador Dr. Gustavo. Bom dia a todos. Queria cumprimentar nosso presidente Fabiano Carvalho, cumprimentar a vereadora Sandra Campana, cumprimentar os vereadores Davidson Carvalho, David Solon, Vitão Begô, vereador Simão Vitalino, vereador Pablo Ortega, vereador Dr. Luiz, vereador Deja. Me traz hoje aqui, presidente, nessa tribuna, não poderia também deixar de registrar. Somos membros da Frente Parlamentar Evangélica, eu, vereador Pablo, vereador Simão, vereador Edson Santos, mas numa demonstração clara de respeito, por sermos um Estado que respeita a liberdade religiosa, registrar a realização desse grande evento, essa grande manifestação do povo cristão, em especial o povo católico, no Círio de Nazaré, realizado no último domingo. A região metropolitana, de fato, recebeu aproximadamente 2 milhões de fiéis em diversas manifestações de fé e devoção. Parabenizar, sim, a participação efetiva de algumas igrejas evangélicas, seja, vereador Davidson, assim como Vossa Excelência também realizou aqui nas margens da rodovia BR-316, com doação de águas, atendimentos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, seja doação de frutas, mas mais do que isso, uma evangelização, uma demonstração efetiva de empatia, de respeito à liberdade religiosa, muito embora Jesus, conforme entendimento bíblico e teólogo, Jesus nunca pregou a religião, pregou o amor. Queria lamentar um episódio isolado na moto Romaria, onde um incidente envolvendo alguns vândalos, mas jamais que isso possa tirar o brilho daqueles que foram lá manifestar a sua fé. Repudiar alguns grandes focos de guerra pelo mundo. A vereadora citou a guerra que envolve Israel e envolve esse grupo terrorista do Hamas, mas mais do que isso, temos infelizmente também a guerra da Ucrânia com a Rússia, temos a guerra da Síria, temos um conflito no Azerbaijão com a Armênia. Mas que fique o alerta para o Brasil, vereador Baby Solon. No último sábado tivemos uma demonstração do que um grupo terrorista é capaz de fazer com o Estado Democrático de Direito. Para aqueles extremistas de esquerda que têm uma narrativa, vereador Davidson, no nosso país, querendo fazer crer, vereador Pablo, que o 8 de janeiro seria ataque terrorista, essa é uma demonstração clara do que realmente é o terrorismo pelo mundo, quando você vê um evento, uma festa, onde se é invadido, onde 260 jovens foram assassinados, crianças raptadas, mulheres e uma senhora de 82 anos. Isso sim é o terrorismo que nós temos que combater. Gostaria de destacar, voltando para a pauta de hoje,
Dos nossos requerimentos, como sempre eu digo de costume, são requerimentos que são colhidos no nosso gabinete. Aqui fizemos requerimento 307, 308, 309 e 310. Requerimentos que envolvem a limpeza da Alameda Lima, lá no nosso querido distrito do Murinim. Requerimentos aqui também da pavimentação asfáltica da Rua do Fio. Não poderia também deixar de incluir o vereador Pablo também, que tem alguns requerimentos já lá para o bairro do Independente. Requerimentos lá do nosso programa Café com o Vereador. Estivemos visitando na última terça-feira a Rua Santa Maria, lá também no distrito do Murinim. E verificamos lá a precariedade, presidente, daquela rua e objeto já deste requerimento. Mas gostaria, como de costume, todos os anos tenho feito nesta casa, desde o ano de 2021, e hoje também uma grata satisfação de estar fazendo conjuntamente com a vereadora Sandra Campana, pela proximidade já, vereadora, do dia 2 de novembro, onde se comemora, onde se tem no calendário o dia de finados. Tivemos também fazendo uma visita já em alguns cemitérios, vereador Deja, e percebemos ali a necessidade de estarmos fazendo, vereador Bitão, esse planejamento para a limpeza dos cemitérios, tanto aqui do centro, quanto lá do distrito do Murinim, lá em Benfica, para que a gente possa estar recebendo os familiares daquelas pessoas, dos entes queridos, que porventura foram enterrados aqui na nossa cidade. Esses eram os requerimentos. Gostaria também de destacar o nosso projeto de lei 051 de 2023, projeto de lei de suma importância, vereador Baby Solon, que trata justamente da negativa de religação dos serviços em caso de inadimplência. Página, muitas das vezes você aluga um imóvel, o nome está em outra titularidade e a concessionária hoje da CELP Equatorial, ela se nega a fazer essa religação. Vamos tornar isso lei, para que de fato o nome fique na propriedade de autoria daquele que está fazendo a utilização desse imóvel. Agora, não poderia, presidente, também deixar de destacar, dentro do meu tempo regimental, a moção de votos de aplauso, vereador Baby Solon. Fundado em 1914 por membros do Norte Clube, é reconhecido principalmente por suas atividades poliesportivas, em especial futebol. O Paysandu Esporte Clube, ou simplesmente Paysandu, popularmente conhecido Papão da Curuzu, não poderia deixar, presidente, de destacar aqui a presidência, seja o Maurício, seja o amigo Fred e o Roger Aguilera, pelo acesso à Série B. Que fique registrado nessa casa essa moção de aplausos ao Hélio dos Anjos, a toda a equipe, em especial a torcida fiel bicolor. Gostaria, presidente, de convidar simbolicamente nosso secretário Marcos Barros para fazer uma entrega representando aqui a torcida do Paysandu na nossa cidade. Receba essa camisa e leve lá, presenteie o nosso querido João. Parabéns ao Paysandu, parabéns a todos aqueles que entendem que o futebol é um dos maiores instrumentos de inclusão social. Eu sigo aqui trabalhando e prestando contas com integridade e justiça. Obrigado. Obrigado, vereador Dr. Gustavo. Concluídas as manifestações, coloco a apreciação as matérias em pauta. Pequeno expediente, requerimentos. Requerimento número 306/2023, de autoria do vereador Dr. Luiz. Em discussão,
Em votação. Aprovado. Requerimento número 307/2023, de autoria do vereador Dr. Gustavo. Em discussão. Concedo a palavra ao vereador Deja. Bom dia a todos. Queria, nesse momento, parabenizar o senhor pela sua solicitação, né? A respeito, vamos dizer, da Alameda Lima, no qual Vossa Excelência está solicitando a limpeza e também a iluminação pública. E eu queria pedir a subscrição junto com Vossa Excelência, não só essa limpeza, mas também acredito que esteja chegando asfalto no nosso município, porque nessa rua seja asfaltado também. É que a gente, quando teve, vamos dizer, o mandato de vice-prefeito, eu de Mauro era o prefeito, a gente fez naquela coisa, quando a gente está na parte da executando os serviços, a gente solicitou e lá foi feito um poço artesiano e também uma caixa d'água que atende aquela comunidade. Não é importa o a rua, naquela área do Itaquara, naquela área de lá, que tem uma caixa d'água e um poço artesiano para atender a comunidade. Então, eu acredito que agora, com essa sua solicitação, quem sabe, de repente, a gente reforça e pede também o asfalto seja contemplado. Obrigado, vereador. Ainda em discussão. Concedo a palavra ao vereador Dr. Luiz. Também gostaria de pedir a subscrição do requerimento. Ainda em discussão. Com a palavra, vereador Dr. Gustavo. Aceito a subscrição dos nobres vereadores com a inclusão, presidente, da pavimentação asfáltica. Perfeito, obrigado, vereador. Em votação. Aprovado. Requerimento número 308/2023, de autoria do vereador Dr. Gustavo. Em discussão. Em votação. Aprovado.
Requerimento número 309/2023, de autoria do vereador Dr. Gustavo e da vereadora Sandra Campana. Em discussão, concedo a palavra ao vereador Davidson Carvalho. Parabenizar as vossas excelências, né? Gostaria, na medida do possível, incluir também o cemitério público de Itaiaçuí. Eu estive lá esse final de semana também, e a gente precisa também de uma intervenção na reforma, tanto na capela, mortuário, no cruzeiro e na limpeza em torno, quanto ao acesso da estrada que dá para o cemitério, tá? E gostaria de subscrição, se a vossa excelência permitir. Obrigado. Obrigado, vereador Davidson. Vereador, também gostaria de incluir o cemitério de Benfica também na relação. Tá? Ainda em discussão, concedo a palavra ao vereador Bitão Begor. Excelência Gustavo, também eu quero pedir subscrição e bem colocado do vereador Davidson ao cemitério do Itaiaçuí, que você possa incluir, que está precário, precisando dessa manutenção, inclusive até iluminação na via, né, da estrada do Itaiaçuí até o cemitério também se torna escuro, que limpe lá a estrada e toda essa manutenção no cemitério. E eu peço subscrição para você. Obrigado, vereador Vitão. Ainda em discussão, concedo a palavra ao vereador Dr. Gustavo. Aceita as subscrições dos vereadores Davidson, vereador Fabiano e vereador Bitão. Eu faria até uma sugestão, de fato, sendo sempre muito transparente com esta casa. Eu estive tomando um café com uma liderança aqui no bairro Independente, e foi a oportunidade que eu tive para estar fazendo essa fiscalização. Mas eu acredito também que possamos incluir aqui também o cemitério, assim como eu disse, no grande expediente, incluir também lá o cemitério do Itaiaçuí, assim como o cemitério lá de Benfica, para que a gente possa fazer realmente a limpeza, a manutenção e que esses funcionários estejam todos com os seus EPIs. Obrigado, vereador Dr. Gustavo. Em votação. Aprovado. Requerimento número 310/2023, de autoria do vereador Dr. Gustavo. Em discussão. Em votação. Aprovado. Projeto para tramitação nas comissões conforme artigo 119 do Regimento Interno. Estes projetos são apenas para informação do plenário. Projeto de lei número 051, de autoria do vereador Dr. Gustavo. E os projetos para deliberação e votação em plenário, eles vão ser retirados de pauta a pedido de um dos autores, do vereador Edson. Eu gostaria também de justificar a ausência do vereador Edson, que teve que se ausentar devido a um problema de saúde com seu pai. E também gostaria de deixar algumas mensagens. Na última semana, estivemos recebendo aqui na casa uma comissão dos ACS que passaram no processo seletivo, onde a gente teve a oportunidade
de fazer uma videoconferência com o superintendente do Ministério da Saúde, aqui do Pará, meu amigo Del Viana, e onde foi passado algumas explicações, né, devido a várias reclamações que nós estivemos recebendo, e essas pessoas ainda não foram chamadas para o quadro da prefeitura. E o Ministério repassou aqui para casa, após a gente solicitar informação, uma portaria do dia 22 de setembro de 2023, descredenciando os ACS que tinham passado na prova. Portaria número 1346, de 22 de setembro de 2023. Então, a gente foi atrás de informações, conversamos com o superintendente do Ministério da Saúde, e qual encaminhamos também um ofício ao Ministério da Saúde para tentar regularizar a situação desses ACS hoje dentro do município. Então, logo mais a gente vai estar recebendo informações do Ministério da Saúde, aproveitando aí o pessoal que está acompanhando a gente nas redes sociais para repassar essa informação, para tentar resolver essa situação dentro do município. Só uma questão de ordem. Essa portaria é de setembro e a inscrição dos nossos acessos foram, se não me engano, maio, junho. Então, acredito eu que uma portaria posterior à data de inscrição não serve. Então, tem alguns municípios que foram feitas a inscrição, todo o processo após, mas não o benefício foi feito antes. Inclusive, o pedido foi feito bem anterior a essa portaria. Então, acho que eu já dei uma lida sobre isso. Eu acho que não contempla a Benevides, então não tem como ser suspenso Benevides o processo seletivo dos ACS. Na verdade, como eu disse, vereador, a gente está buscando informações junto ao Ministério da Saúde. Então, tem informação, a própria Secretaria de Saúde ela entrou com um ofício, tá, requerendo, porque já havia essa sinalização, se eu não me engano, foi a respeito de perca de prazo, que se confundiram alguma coisa referente a prazo de uma portaria com prazo de decreto, algo do tipo, entendeu? E saiu essa portaria descredenciando, né, que foi no dia 22 de setembro. Então, a gente está colhendo informações e repassando informações que a gente recebeu do próprio Ministério da Saúde. Tá? E assim também como nós enviamos um ofício, né, tudo legal, pedindo as informações, tudinho. Então, essas informações todas que a gente repassa hoje, elas vêm diretamente do Ministério da Saúde, tá? Não são informações de A ou B. Então, a superintendência e o próprio Ministério, a gente tem registrado isso por e-mail, tudinho, esse tipo de informação. Então, só porque nós recebemos essa comissão e essas pessoas estão sem informações, então a gente recebeu, fizemos a videoconferência com o superintendente na oportunidade, ele repassou também essas informações à comissão, e a gente está repassando essas informações direto do Ministério da Saúde, tá bom? E tentando, logicamente, unir forças para tentar resolver o problema dentro do município, tá bom? Eu acho que toda união de força ela é válida numa situação dessa, porque hoje, de acordo com a portaria, mesmo ela ainda está válida, então há um descredenciamento conforme o superintendente ele me informou. Encerrada a devida apreciação e por mais nada a ter-se a tratar na presente reunião ordinária, em nome de Deus, dou por encerrada a sessão às 11h46 e convoco os nobres vereadores para a reunião ordinária no próximo dia 17 de outubro de 2023. Uma boa tarde a todos.